Bloco 1. O início do livro de Juízes. Um ciclo que se repete. Você já parou para pensar por que tantas vezes a nossa vida parece andar em círculos? Parece que avançamos um pouco, mas logo caímos nos mesmos erros, nos mesmos vícios, nas mesmas dores. Será que existe uma explicação espiritual para esse padrão? E mais, será que o livro de Juízes, escrito há milhares de anos, pode revelar o segredo para quebrar esse ciclo hoje? Se você também busca respostas profundas e transformação real para a sua vida, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga seus próprios desafios. Um povo sem rei e sem direção. Após a morte de Josué, líder que havia guiado Israel até Canaã, o povo de Deus ficou diante de um grande dilema. Como viver em uma terra prometida sem cair na tentação de imitar os povos ao redor? O livro de Juízes abre um capítulo dramático na história. Israel já havia conquistado a terra, mas agora enfrentava um problema muito mais perigoso do que exércitos inimigos: a falta de fidelidade a Deus. A cada geração, o povo esquecia os feitos do Senhor, se entregava à idolatria e colhia as consequências. Esse padrão se repetia: pecado, opressão, clamor, libertação. Um ciclo interminável que mostra como o coração humano é frágil quando se afasta da fonte da vida. Mas a pergunta que não quer calar é: será que nós também estamos vivendo o mesmo ciclo nos dias de hoje, só que de uma forma moderna e disfarçada? O ciclo da desobediência. O que acontecia com Israel pode ser descrito em 4 etapas. Esquecimento. O povo se afastava de Deus e se misturava com os costumes pagãos. Opressão. Deus permitia que nações inimigas os dominassem como forma de disciplina. Clamor. Quando o sofrimento apertava, eles choravam e pediam socorro. E libertação. Deus levantava um juiz, um líder inesperado para resgatá-los. Esse padrão não é apenas histórico, mas um reflexo da nossa própria vida. Quantas vezes esquecemos princípios espirituais, nos deixamos levar por distrações, caímos em situações que nos escravizam e só então, em meio ao desespero, clamamos por ajuda? Será que as nossas crises de ansiedade, o vazio existencial e até mesmo a busca desenfreada por status e bens materiais não são uma versão moderna da idolatria que aprisionava Israel? Juízes, heróis imperfeitos. É nesse cenário que surgem os juízes. Não eram reis nem grandes governantes, mas homens e mulheres levantados por Deus em momentos críticos. Entre eles, nomes conhecidos como Débora, uma mulher sábia e corajosa que liderou Israel em batalha. Gideão, o jovem inseguro que com apenas 300 homens derrotou um exército imenso. Sansão, o homem mais forte de Israel, mas também o mais vulnerável às tentações. Cada um deles tinha falhas, dúvidas e limitações, mas o que os tornava extraordinários era o fato de que Deus os escolhia justamente em meio à fraqueza. E aqui fica a pergunta: se Deus usava pessoas imperfeitas para libertar uma nação inteira, será que Ele também não pode usar você, apesar das suas falhas? O espelho para o nosso tempo. O livro de Juízes não é apenas um registro antigo, é um espelho que reflete nossa geração. Assim como Israel caía repetidamente, nós também temos ciclos destrutivos, relacionamentos tóxicos que se repetem, vícios que prometem prazer, mas trazem escravidão, ansiedade e medo que roubam nossa paz, o materialismo que nos faz acreditar que ter é mais importante do que ser. E exatamente como Israel, muitas vezes só buscamos a Deus quando a dor se torna insuportável. Mas será que precisamos esperar chegar ao fundo do poço para quebrar esse ciclo? Ou será que existe um caminho para mudar antes que a dor venha? A verdade sobre as nossas escolhas. Um dos maiores aprendizados do livro de Juízes é que toda escolha traz uma consequência. Quando o povo se afastava de Deus, experimentava escravidão e dor, mas quando se arrependia, encontrava libertação. Isso mostra que não existe neutralidade.
Nossas decisões nos aproximam ou nos afastam da vida abundante que Deus deseja para nós. O mesmo acontece hoje. Cada decisão, seja na forma como tratamos os outros, como administramos nosso tempo ou como alimentamos nossa mente, está nos levando a um destino. E a pergunta que fica é: quais escolhas estão secretamente moldando o seu futuro agora mesmo? Quando Deus levanta libertadores. Uma das mensagens mais poderosas de Juízes é que mesmo quando o povo falhava, Deus não os abandonava. Ele sempre levantava um libertador. Isso nos mostra um princípio incrível, que mesmo em nossas quedas, Deus sempre oferece um caminho de restauração. Muitas vezes, esse libertador pode vir em forma de uma palavra que ouvimos, uma pessoa que cruza nosso caminho, ou até mesmo uma experiência dolorosa que nos faz acordar. Será que as dificuldades que você está enfrentando hoje não são exatamente o meio que Deus está usando para te libertar de algo maior? O coração é o campo de batalha. Israel achava que o problema eram os inimigos ao redor, mas a verdadeira batalha estava dentro deles. A fidelidade do coração. O mesmo vale para nós. Não é o ambiente nem as circunstâncias externas, mas o que acontece dentro da nossa mente e do nosso coração é que define se vivemos em liberdade ou escravidão. E aqui surge mais uma pergunta. O que está governando o seu coração hoje? A fé ou o medo? A necessidade de constância. Um dos grandes problemas de Israel era a falta de constância. Eles experimentavam milagres, mas logo esqueciam. Viviam intensos momentos de fé, mas rapidamente voltavam ao pecado. Isso nos lembra que fé não é um evento, é uma jornada. Não basta apenas viver momentos de intensidade espiritual, precisamos de constância diária. Quantas vezes você já começou algo com paixão e desistiu no meio do caminho? E talvez você já tenha experimentado isso, um momento em que sentiu a presença de Deus, tomou decisões sérias, mas semanas depois voltou ao mesmo ponto de antes. Esse é o retrato perfeito do povo israelita. A boa notícia é que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Quebrando o ciclo. Se o livro de Juízes nos ensina algo, é que os ciclos podem ser quebrados. Eles não são condenações eternas. Em Cristo, temos vitória definitiva sobre o pecado. A mensagem central é clara: não precisamos viver repetindo erros. Mas a chave está em reconhecer o padrão e entregar o coração ao verdadeiro rei. Israel sofria porque não tinha rei. Nós sofremos porque muitas vezes não deixamos Cristo governar completamente nossa vida. Será que você tem vivido como alguém sem rei, tentando conduzir sua vida com suas próprias forças? E se a maior vitória da sua vida não for contra problemas externos, mas contra a instabilidade do seu próprio coração? Reflexão final do primeiro bloco. O livro de Juízes abre nossos olhos para uma verdade desconfortável. A maior batalha não é contra inimigos externos, mas contra a infidelidade interna. Mas também revela uma esperança. Sempre há um libertador, sempre há um caminho de volta. Assim como Deus levantou Débora, Gideão e Sansão, ele continua levantando libertadores hoje, pessoas comuns, situações inesperadas, mensagens poderosas que nos resgatam. Será que você já identificou o libertador que Deus está levantando para mudar a sua história hoje? Se essa mensagem já falou com você, inscreva-se agora no canal, deixe o like e compartilhe para que mais pessoas entendam como é possível quebrar os ciclos que aprisionam. Bloco 2. Débora, Gideão e Sansão. Os juízes que marcaram a história. Você já percebeu como, em momentos de crise, sempre surge alguém inesperado que muda o rumo da situação? No livro de Juízes, Deus levantou pessoas comuns, muitas vezes improváveis, para liderar Israel. E talvez a pergunta que precisamos fazer hoje seja: quem são os libertadores que Deus está levantando para o nosso tempo? Débora. Liderança em meio à crise. Imagine um povo desorientado, sofrendo opressão de inimigos implacáveis. Nesse cenário, Deus escolhe uma mulher para ser líder e profetiza em Israel. Débora não apenas julgava causas, mas também inspirava coragem em um povo abatido. Quando o comandante Baraque hesitou diante do inimigo, foi a voz firme de Débora que o encorajou a confiar em Deus.
E a vitória veio de forma surpreendente. Uma batalha vencida não pela força humana, mas pela estratégia e intervenção divina. Débora nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus quando tudo parece perdido. Será que hoje Deus não pode estar chamando você para se levantar como Débora, mesmo em meio à insegurança e pressão? E pense bem, quantas vezes você já esperou que outra pessoa resolvesse seus problemas, quando na verdade Deus estava chamando você para ser a resposta? Gideão, o medroso que virou herói. De todos os juízes, talvez Gideão seja o que mais se parece conosco. Quando o anjo o chamou de homem valente, ele estava escondido, tentando salvar um pouco de trigo dos inimigos. Gideão não se via como herói, mas como alguém pequeno, incapaz e medroso. Mesmo assim, Deus o escolheu. E para provar que a vitória vinha dele e não da força humana, reduziu o exército de Gideão de 32.000 para apenas 300 homens. O impossível aconteceu. Um pequeno grupo derrotou um exército inimigo gigantesco. A história de Gideão é um lembrete poderoso de que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E aqui surge a pergunta: será que você tem se visto pequeno demais para cumprir aquilo que Deus já colocou em seu coração? Muitas vezes nós mesmos colocamos limites em nossa vida. Achamos que não temos talento suficiente, experiência suficiente ou coragem suficiente. Mas a história de Gideão prova que não é sobre o que temos, mas sobre quem está conosco. Sansão, força e fraqueza no mesmo homem. Sansão é um dos personagens mais conhecidos do livro de Juízes. Dotado de uma força sobrenatural, era capaz de derrotar exércitos inteiros sozinho. Mas, ao mesmo tempo, sua fraqueza moral o levou a cair diversas vezes. Apesar de suas falhas, Sansão também foi usado como um instrumento de libertação. Sua história nos mostra que dons e talentos não são suficientes se não forem guiados pela fidelidade a Deus. Será que você tem colocado sua confiança apenas em suas habilidades, esquecendo-se de que a verdadeira força vem da dependência de Deus? E quantas vezes já vimos pessoas com grande potencial desperdiçarem suas vidas porque não souberam alinhar seus talentos com valores sólidos? Sansão é um alerta vivo de que carisma sem caráter pode destruir qualquer trajetória. Heróis imperfeitos, mas escolhidos. Débora, Gideão e Sansão eram diferentes, mas tinham algo em comum. Eram imperfeitos. Débora enfrentava a resistência de liderar em uma sociedade dominada por homens. Gideão lutava contra sua insegurança. Sansão tropeçava em sua própria impulsividade. Mesmo assim, Deus os usou para mudar a história de Israel. Isso revela um princípio essencial. Não é a perfeição que Deus procura, mas um coração disposto a ser usado. Quantas vezes você já pensou que não era bom bastante para ser usado por Deus? Será que não está na hora de mudar essa mentalidade? E se o que você chama de fraqueza for justamente o cenário onde Deus deseja mostrar sua força? As lições que esses juízes nos deixam. Débora nos lembra que a coragem nasce da fé e não das circunstâncias. Gideão nos mostra que a fraqueza não é obstáculo quando confiamos em Deus. Sansão nos ensina que talentos sem fidelidade podem se tornar armadilhas. Cada um deles apontam para a realidade de que precisamos de algo maior que nós mesmos. Nenhum juiz foi suficiente para quebrar o ciclo de vez. Eles traziam libertação temporária, mas o povo voltava a cair. Será que isso não mostra que o coração humano precisa de um libertador definitivo? E aqui está uma verdade dura. Você pode vencer uma batalha hoje, mas se não mudar sua postura interior, amanhã voltará ao mesmo ponto de antes. Os ciclos que repetimos hoje. Assim como Israel voltava a cair após cada libertação, nós também vivemos repetições.
começamos novos projetos com entusiasmo, mas desistimos no meio. Fazemos promessas de mudança, mas logo voltamos a velhos hábitos. Buscamos a Deus em tempos de crise, mas quando as coisas melhoram, esquecemos. Esses padrões mostram que a maior batalha não é externa, mas interna. Será que você já identificou quais ciclos têm repetido em sua vida e que precisam ser quebrados? Quantas vezes você já se sentiu como Israel, vivendo altos e baixos espirituais, sem constância, preso num vai e vem de decisões que nunca se consolidam? O que esses exemplos revelam sobre nós? Quando olhamos para Débora, vemos que Deus pode levantar líderes improváveis. Em Gideão, vemos que Deus usa a fraqueza para mostrar sua força. Em Sansão, vemos que até os mais fortes são vulneráveis quando se afastam da fidelidade. Esses exemplos revelam algo profundo. Nossa vida não é definida pelas limitações que carregamos, mas por quanto permitimos que Deus nos guie. Será que você tem deixado Deus guiar seus passos ou tem confiado apenas em si mesmo? E se a única coisa que falta para você viver uma grande transformação não for mais força ou mais talento, mas apenas mais entrega? O maior libertador, o livro de Juízes, prepara o caminho para entendermos que nenhum libertador humano era suficiente. Cada juiz apontava para a necessidade de um libertador maior, alguém capaz de trazer não apenas alívio temporário, mas salvação definitiva. Será que você já permitiu que Cristo assumisse esse papel em sua vida? E pense bem, quantas vezes você buscou libertadores humanos, livros, palestras, cursos, promessas vazias, e ainda assim continuou preso? Só Cristo pode quebrar o ciclo de vez. Aplicando hoje, quando pensamos nos juízes, precisamos trazer suas histórias para a nossa realidade. Se você se sente fraco como Gideão, lembre-se de que Deus pode transformar sua fraqueza em força. Se você se sente pressionado como Débora, saiba que a coragem não vem da ausência de medo, mas da confiança em Deus. E se você tem caído em tentações como Sansão, entenda que sua força verdadeira não está em você, mas na fidelidade ao Senhor. E aqui fica mais uma pergunta. Qual desses exemplos mais se conecta com sua vida hoje? E mais, será que você já identificou quem Deus está levantando ao seu redor para te ajudar a vencer as batalhas que parecem impossíveis? Reflexão final do segundo bloco. Débora, Gideão e Sansão não eram perfeitos, mas foram escolhidos. Suas histórias nos mostram que Deus não busca super-heróis, mas pessoas dispostas. Cada um deles, com suas falhas e vitórias, apontam para a necessidade de uma libertação maior, que só se cumpre em Cristo. E a grande reflexão é: você está disposto a ser usado por Deus, mesmo com as suas limitações? Se essa mensagem tocou você, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que mesmo em meio à fraqueza, Deus pode levantar libertadores. Bloco 3. O ciclo espiritual de Israel e os ciclos da nossa vida. Você já percebeu que muitas vezes repetimos padrões de comportamento mesmo quando sabemos que eles nos prejudicam? O livro de Juízes mostra exatamente isso. O povo de Israel vivia em ciclos espirituais de queda, dor, arrependimento e libertação. E a pergunta que fica é: será que nós também estamos presos nesses mesmos ciclos hoje? O ciclo da queda. Em diversos momentos, o povo de Israel esquecia dos feitos do Senhor e se deixava influenciar pelos deuses e costumes dos povos vizinhos. O resultado era sempre o mesmo: opressão, sofrimento e perda da liberdade. Esse padrão se repete em nossas vidas de forma moderna. Talvez não adoremos ídolos de madeira ou pedra, mas muitas vezes idolatramos coisas como dinheiro, status, prazer
e até pessoas. Será que você já percebeu quantas vezes entregou sua paz a algo que não pode realmente sustentá-la? E pense comigo, quantas vezes você já começou o dia decidido a mudar, mas no final percebeu que acabou repetindo o mesmo erro de sempre? Esse é o reflexo do mesmo ciclo que prendia Israel: o peso da opressão. Quando o povo se afastava de Deus, vinha a opressão. Inimigos os dominavam, trazendo escravidão e sofrimento. Hoje, nossas opressões têm outros nomes: ansiedade, estresse, dependência, comparações, vazio interior. Assim como Israel, muitas vezes só percebemos o quanto estamos presos quando a dor se torna insuportável. Quantas vezes você já se sentiu preso em algo que parecia ser apenas uma escolha inocente, mas que depois se transformou em uma prisão? E mais, será que algumas das pressões que você vive hoje não são resultado de portas que foram abertas no passado? O clamor pelo socorro. Em meio à dor, Israel clamava ao Senhor, e Deus, cheio de misericórdia, respondia. Esse é um dos pontos mais marcantes do livro de Juízes. Mesmo após tantas quedas, Deus sempre ouvia o clamor sincero do seu povo. Isso mostra que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo que tenhamos errado muitas vezes, sempre existe um caminho de volta. Será que você tem clamado a Deus em meio às suas lutas ou tem tentado carregar tudo sozinho? E se a sua oração sincera de hoje for exatamente o que pode começar a quebrar os ciclos que aprisionam sua vida? A libertação. Depois do clamor, Deus levantava um juiz, alguém que liderava o povo à vitória. A libertação vinha, a paz era restaurada, mas por um tempo, logo o ciclo recomeçava. Esse detalhe é crucial. Libertações temporárias não resolvem a raiz do problema. Era preciso algo maior, um libertador definitivo. Será que você tem buscado apenas soluções temporárias para seus problemas, quando na verdade precisa de uma transformação profunda? E reflita, quantas vezes você já tentou mudar de forma rápida, mas logo percebeu que voltou ao ponto de partida? Isso acontece porque mudanças superficiais nunca alcançam a raiz. O espelho para o presente. O ciclo de Israel é o mesmo que muitos vivem hoje. Esquecimento dos princípios de Deus. Opressão pelas consequências das escolhas. Clamor quando a dor se torna insuportável. Libertação temporária, seguida por novos erros. E aqui surge a grande pergunta: até quando você vai viver repetindo os mesmos padrões? Será que a sua vida espiritual não está sendo marcada por altos e baixos, exatamente como em Juízes? O custo da desobediência. O livro de Juízes deixa claro que cada desobediência traz um preço. Para Israel, era a opressão dos inimigos. Para nós, podem ser perdas emocionais, espirituais e até físicas. Cada escolha errada abre uma porta para consequências que poderiam ter sido evitadas. Será que você já refletiu sobre quais consequências atuais podem ser fruto de escolhas passadas? E será que não é hora de parar de culpar o destino e assumir que a vida é feita de decisões que moldam o futuro? A esperança da mudança. Apesar dos erros constantes, Deus nunca abandonou seu povo. A cada clamor ele respondia. Isso mostra seu caráter, justo, mas também cheio de misericórdia. E a mensagem para nós é clara: mesmo que tenhamos caído em ciclos repetitivos, sempre existe uma chance de mudança. Será que você acredita que ainda há tempo para recomeçar, mesmo depois de tantos fracassos? E se a sua maior vitória ainda não aconteceu porque você ainda não acreditou que ela é possível? Rompendo os ciclos. Se os ciclos de Israel se repetiam, é porque algo mais profundo precisava mudar: o coração. Não adiantava apenas vencer inimigos externos, era preciso aprender a ser fiel internamente. Da mesma forma, não adianta apenas corrigir comportamentos superficiais. A verdadeira transformação começa dentro de nós. Será que você está tentando mudar apenas do lado de fora, quando a verdadeira batalha está dentro?
E será que você não tem confiado em fórmulas rápidas quando o que precisa é de uma entrega verdadeira? Identificando seus próprios ciclos. Todos nós temos padrões que se repetem. Talvez seja insegurança que paralisa, raiva que destrói relacionamentos, ansiedade que rouba a paz, vícios que prometem prazer, mas trazem prisão. Identificar esses ciclos é o primeiro passo para vencê-los. Você já conseguiu identificar quais padrões tem repetido na sua vida? E mais, será que não tem chamado de destino aquilo que na verdade é apenas a repetição de um ciclo que precisa ser quebrado? O papel da memória espiritual. Um dos problemas de Israel era esquecer o que Deus já tinha feito. Ao perder a memória espiritual, caíam novamente. Hoje, quando esquecemos as bênçãos recebidas, também ficamos vulneráveis. Por isso, é tão importante cultivar a lembrança das vitórias e livramentos. Você tem lembrado das vezes em que Deus já te ajudou no passado ou tem deixado o esquecimento te aprisionar de novo? E se a chave para vencer hoje for simplesmente se lembrar do que Deus já fez por você ontem? O coração sem rei. O resumo do livro de Juízes pode ser encontrado nesta frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Esse era o grande problema, a ausência de uma autoridade que unificasse e direcionasse o povo. Será que hoje você também tem vivido como alguém sem rei, guiado apenas por suas próprias vontades? E será que essa independência ilusória não é exatamente aquilo que te mantém preso nos mesmos erros? A necessidade de submissão. Para quebrar ciclos, é necessário reconhecer um rei sobre nós. Somente quando nos submetemos ao governo de Cristo, conseguimos viver de forma diferente. E aqui surge uma reflexão profunda. Será que sua vida tem sido governada por Cristo ou por suas próprias decisões? Será que a mudança que você tanto espera não depende apenas de um passo? Se submeter ao governo de Deus? Aplicando ao nosso dia a dia. Se você vive esquecendo os princípios de Deus, precisa voltar a se lembrar diariamente de quem Ele é. Se sente o peso da opressão, reconheça que suas escolhas têm consequências. Se está clamando por socorro, saiba que Deus ouve sua oração. E se experimentou libertação temporária, entenda que a vitória definitiva só vem quando entregamos totalmente o coração. Qual dessas etapas você sente que está vivendo hoje? E se o passo que você der agora for justamente o que vai quebrar o ciclo que te acompanha há anos? Reflexão final do terceiro bloco. O ciclo espiritual de Israel é um alerta para nós. Não basta buscar libertações temporárias, precisamos de transformação profunda. E essa mudança começa quando deixamos Cristo reinar no coração. A pergunta que fica é: você está disposto a quebrar os ciclos que têm aprisionado sua vida? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas descubram que é possível romper os ciclos espirituais. Bloco 4. As consequências da infidelidade e a necessidade de constância. Você já percebeu como uma pequena escolha errada pode desencadear uma série de consequências? O livro de Juízes deixa claro que a infidelidade do povo não apenas os afastava de Deus, mas também trazia opressão, derrotas e sofrimento. Hoje, vivemos algo semelhante. A cada decisão que nos afasta da fidelidade, abrimos espaço para consequências que poderiam ter sido evitadas. O preço da infidelidade. Israel experimentava a presença e o cuidado de Deus, mas repetidamente escolhia caminhos contrários. Quando se afastavam, os inimigos ganhavam força e os dominavam. O preço da infidelidade era alto: escravidão, medo e vergonha. Na nossa vida, a infidelidade também cobra seu preço. Pode ser a falta de disciplina, a desatenção à família, a busca exagerada por prazeres ou até mesmo a negligência espiritual. Tudo isso gera marcas e consequências. Será que você já percebeu os efeitos da infidelidade em áreas da sua vida? E mais, será que você já notou que escolhas pequenas, que parecem inofensivas, podem trazer resultados devastadores ao longo do tempo? O peso da instabilidade.
Um dos grandes problemas de Israel era a instabilidade espiritual. Em momentos de libertação, serviam ao Senhor, mas logo depois voltavam aos mesmos erros. Esse vai e vem os tornava vulneráveis. Quantas vezes também vivemos assim? Uma semana de fé e oração, seguida por dias de indiferença e esquecimento. Essa instabilidade enfraquece a nossa caminhada e abre espaço para quedas. Será que a sua vida espiritual tem sido marcada pela constância ou pela oscilação? E reflita, será que a sua vida espiritual não se parece com uma montanha russa, cheia de altos e baixos, sem equilíbrio e firmeza? A importância da memória. Israel esquecia rapidamente os feitos de Deus. Esse esquecimento os tornava frágeis e facilmente seduzidos por práticas pagãs. Na vida prática, também esquecemos das vitórias que já recebemos, das respostas que já tivemos, dos livramentos que já experimentamos. Quando a memória falha, a fé se enfraquece. Será que você tem cultivado a lembrança das bênçãos ou tem deixado o esquecimento te afastar de Deus? E se uma das armas mais fortes contra a queda for justamente a memória das vitórias passadas? O exemplo de Sansão. Sansão simboliza bem o perigo da falta de constância. Mesmo dotado de grande força, cedeu à tentação várias vezes. Sua vida mostra que dons e talentos não substituem a fidelidade. Quantos de nós não nos apoiamos em nossas capacidades, mas caímos por falta de firmeza espiritual? O exemplo de Sansão é um alerta para que a constância seja valorizada mais do que o talento. Será que você tem dado mais valor às suas habilidades do que à sua comunhão com Deus? E será que você já percebeu como talentos sem disciplina podem se tornar armadilhas em vez de bênçãos? A necessidade de constância. O livro de Juízes aponta para a urgência de permanecer firme. Não basta experimentar momentos de fé, é preciso cultivar constância. A fé é como uma chama. Se não for alimentada diariamente, apaga. E aqui está uma verdade incômoda. Muitas quedas poderiam ser evitadas se houvesse disciplina espiritual. Oração, leitura da palavra e comunhão com Deus não são apenas práticas religiosas, mas armas de constância. Será que a sua vida espiritual não tem fracassado porque falta consistência diária? Os perigos da autossuficiência. Outro problema de Israel era a autossuficiência. Quando venciam, achavam que podiam seguir sozinhos. Esse orgulho os levava novamente à queda. Hoje, corremos o mesmo risco. Achamos que não precisamos mais de conselhos, de oração, de dependência de Deus. A autossuficiência nos torna frágeis. Será que você não tem vivido de forma independente de Deus, confiando demais em si mesmo? E quantas vezes já caiu porque acreditou que era forte demais para tropeçar? A constância como vitória. Se a instabilidade leva à derrota, a constância leva à vitória. O segredo não está em viver apenas momentos espirituais, mas em manter uma caminhada diária de fidelidade. A constância constrói raízes profundas que sustentam em meio às tempestades. Será que você tem buscado apenas experiências intensas ou tem cultivado uma caminhada firme e contínua? E pense, não são os grandes eventos, mas as pequenas práticas diárias que constroem uma vida sólida diante de Deus. Como construir constância? A constância se constrói com atitudes práticas. Estabelecer tempos fixos de oração e leitura da Bíblia. Cultivar gratidão, lembrando-se das vitórias passadas. Evitar ambientes e hábitos que nos levam à queda. Cercar-se de pessoas que fortalecem a fé. Manter disciplina, mesmo quando não há vontade ou emoção. Esses passos simples criam um ciclo saudável, diferente do ciclo destrutivo de Juízes. Qual desses passos você precisa começar a aplicar hoje? E a relevância para os dias de hoje? O mundo moderno nos empurra para a pressa, para resultados imediatos e para distrações constantes. Nesse ritmo,
a constância parece quase impossível. Mas justamente por isso ela se torna tão valiosa. O livro de Juízes nos ensina que sem fidelidade constante, vivemos em ciclos de altos e baixos. Com fidelidade, podemos experimentar estabilidade e paz. Será que você está disposto a nadar contra a corrente e escolher constância em um mundo tão instável? E será que você já notou como a falta de disciplina espiritual abre espaço para ansiedade, vazio e falta de propósito? A constância em Cristo. Assim como Israel precisava de um rei para trazer estabilidade, nós precisamos de Cristo para trazer constância à nossa vida. Ele é a rocha firme que não muda, o mesmo ontem, hoje e sempre. A constância não vem apenas do esforço humano, mas da entrega ao governo de Cristo. Será que você já entregou totalmente sua vida a Ele ou ainda tenta conduzir sozinho? E mais, será que a estabilidade que você tanto procura não está em Cristo, mas você tem buscado em tantas outras coisas? Reflexão final do quarto bloco. O livro de Juízes mostra que a infidelidade traz consequências dolorosas, mas também revela que a constância na fé pode quebrar ciclos de queda. O segredo está em não viver de momentos, mas em cultivar disciplina e fidelidade todos os dias. E a grande pergunta é: você quer continuar vivendo em ciclos de altos e baixos? Ou deseja construir uma vida estável e constante em Cristo? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que precisa aprender o valor da constância. Bloco 5. O ciclo pode ser quebrado. Esperança para hoje. Você já pensou se é realmente possível mudar a sua história? O livro de Juízes mostra um povo que caiu inúmeras vezes, mas também revela algo extraordinário. Sempre existe a chance de recomeçar. Mesmo após tantas falhas, Deus levantava libertadores para conduzir Israel à liberdade. Isso significa que ciclos podem ser quebrados. E esse é o grande aprendizado que podemos aplicar à nossa vida: a possibilidade da mudança. O povo de Israel não estava condenado a viver em escravidão para sempre. Cada vez que clamava, encontrava uma saída. Isso nos ensina que, por mais que os erros se repitam, existe a possibilidade real de transformação. Será que você já acreditou que não conseguiria mudar? Que estaria preso para sempre aos mesmos erros? A verdade é que o livro de Juízes prova que ninguém está condenado ao fracasso eterno. E aqui está a boa notícia: mesmo que você tenha repetido os mesmos erros muitas vezes, ainda existe esperança de começar novamente. A vitória não depende da força humana. Os juízes levantados por Deus não eram perfeitos. Muitos eram improváveis. Gideão era inseguro. Sansão se deixava levar por suas paixões. Débora enfrentava resistência. Mas todos tinham algo em comum: foram usados por Deus. Isso mostra que a vitória não depende da força humana, mas da presença divina. Será que você não tem confiado demais em sua própria força, quando deveria depender mais de Deus? E mais, será que você já percebeu que a maior vitória da sua vida pode vir justamente da sua fraqueza, quando você decide depender totalmente dele? O poder da decisão. Cada ciclo em Israel era interrompido por uma decisão: clamar a Deus. Esse ato de humildade mudava tudo. Na nossa vida, também existe poder na decisão. Uma escolha feita hoje pode mudar o rumo de toda uma história. Será que você já percebeu que uma decisão corajosa pode quebrar anos de padrões errados? E se a mudança que você procura não depender de grandes acontecimentos, mas de uma escolha simples e firme feita agora? O ciclo quebra no interior. O problema de Israel não estava apenas nos inimigos, mas na falta de fidelidade interior.
Por isso a libertação não durava muito. Hoje, a chave para quebrar os ciclos está dentro de nós. Não basta apenas buscar mudanças externas. É preciso transformação interior. Será que você tem tentado resolver apenas o que aparece por fora, quando o verdadeiro problema está dentro do coração? E pense, quantas vezes você já mudou o ambiente externo, mas o vazio interior continuou? Cristo como libertador. Os juízes foram importantes, mas suas vitórias eram temporárias. Cristo, porém, trouxe uma vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Ele é o libertador que encerra o ciclo de vez. Será que você já entregou a ele o direito de governar completamente a sua vida? E mais, será que você tem buscado soluções passageiras quando já existe uma solução eterna disponível em Cristo? Exemplos de ciclos que podemos quebrar hoje. O ciclo da ansiedade, que pode ser vencido com fé e confiança diária. O ciclo da comparação, quebrado quando entendemos nossa identidade em Deus. O ciclo do medo, superado quando aprendemos a descansar na soberania divina. O ciclo do pecado repetitivo, vencido pela graça e pelo arrependimento sincero. O ciclo da autossabotagem, rompido quando aprendemos a enxergar nosso verdadeiro valor em Deus. Qual desses ciclos você mais precisa quebrar hoje? A esperança da graça. Um dos pontos mais lindos do livro de Juízes é perceber que, mesmo após tantos erros, Deus sempre respondia ao clamor do povo. Isso nos mostra o poder da graça. Não importa quantas vezes você tenha caído, ainda existe um caminho de volta. Será que você tem acreditado na mentira de que Deus desistiu de você? A verdade é que, enquanto há vida, há chance de mudança, e Deus não se cansa de dar novas oportunidades. O futuro pode ser diferente. Israel experimentava altos e baixos, mas cada libertação apontava para algo maior, a promessa de uma vitória completa. Assim também é a nossa vida. O passado não precisa definir o futuro. Será que você está disposto a acreditar que o seu amanhã pode ser diferente do seu ontem? E se a sua nova história começasse exatamente hoje? A decisão está em suas mãos. No final, tudo se resume a uma escolha: permanecer nos ciclos ou decidir quebrá-los. Deus sempre ofereceu ao povo a chance de recomeçar. Ele continua oferecendo a mesma oportunidade hoje. Será que você já tomou a decisão de romper com tudo aquilo que te prende? E se essa decisão for o divisor de águas que vai transformar toda a sua jornada daqui para frente? Reflexão final do 5º bloco. O livro de Juízes nos ensina que a infidelidade traz consequências, mas também revela que os ciclos podem ser quebrados. Com Cristo, não precisamos viver repetindo erros. A vitória é possível, a mudança é real e o futuro pode ser diferente. E a grande pergunta é: você está pronto para tomar a decisão que pode transformar sua vida hoje? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, deixe o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas descubram que não precisam viver presas a ciclos destrutivos. Bloco 6. Conclusão. O aprendizado de Juízes para a nossa vida. Você já se perguntou por que histórias tão antigas como as do livro de Juízes continuam tão atuais? A verdade é que, embora os cenários sejam diferentes, a essência humana continua a mesma: fragilidade, repetição de erros e a necessidade de um libertador. O livro de Juízes é mais do que um relato histórico, é um espelho que revela nossa própria caminhada. A fragilidade humana. O povo de Israel tinha visto milagres: a travessia do Jordão, a queda dos muros de Jericó, a conquista da terra prometida. Mesmo assim, caíam em idolatria e esqueciam de Deus. Isso mostra o quanto a natureza humana é frágil e propensa a se desviar.
Será que você já percebeu como é fácil esquecer das vitórias passadas e cair de novo nos mesmos erros? Essa fragilidade não deve nos levar à desistência, mas ao reconhecimento de que precisamos de ajuda constante. A fidelidade de Deus. Se a fragilidade humana é evidente em Juízes, também é evidente a fidelidade de Deus. Todas as vezes em que o povo clamava, ele respondia. Mesmo quando não mereciam, a graça se manifestava. Será que você já reconheceu o quanto Deus tem sido fiel, mesmo quando você falhou? O livro de Juízes é a prova de que a misericórdia de Deus sempre supera nossos erros. A necessidade de um libertador definitivo. Cada juiz levantado por Deus trazia alívio, mas não conseguia resolver o problema de forma permanente. Débora, Gideão, Sansão, todos tiveram suas vitórias, mas o ciclo sempre recomeçava. Isso aponta para Cristo, o libertador definitivo. Ele não veio apenas para trazer paz temporária, mas para oferecer salvação eterna. Será que você já permitiu que Cristo se tornasse o libertador da sua vida? O paralelo com a nossa realidade? Assim como Israel vivia em altos e baixos, muitos de nós também experimentamos ciclos de entusiasmo espiritual seguidos de queda. Uma fase de busca intensa por Deus, seguida de frieza. Momentos de vitória, seguidos de derrotas internas. Promessas de mudança, seguidas de recaídas. Será que a sua vida espiritual tem se parecido com o livro de Juízes? Se sim, saiba que a mensagem principal é: não precisamos viver assim para sempre. O convite à constância. O grande aprendizado de Juízes é a necessidade de constância. Deus deseja que vivamos não apenas de experiências isoladas, mas de um relacionamento contínuo e fiel. Será que você está disposto a sair do ciclo de altos e baixos e construir uma fé firme, sustentada todos os dias? A constância não elimina as dificuldades, mas traz estabilidade para enfrentá-las. O chamado para hoje. O livro de Juízes não é apenas sobre o passado, é um chamado para o presente. Ele nos convida a reconhecer nossas fraquezas, depender mais da graça de Deus, construir constância espiritual, confiar em Cristo como libertador definitivo. Qual desses pontos você precisa aplicar hoje? A decisão final. No fim, tudo se resume a uma escolha. O povo de Israel sempre tinha duas opções: continuar nos ciclos ou clamar ao Senhor. Nós também temos essa escolha diante de nós. Será que você está pronto para escolher um novo caminho hoje? A decisão que você tomar agora pode definir não apenas o seu futuro, mas também o impacto que terá na vida de outras pessoas. Uma mensagem de esperança. Apesar das falhas do povo, o livro de Juízes termina apontando para a necessidade de algo maior. E nós sabemos, esse algo maior é Jesus. Ele é a resposta que encerra os ciclos, traz paz verdadeira e transforma o coração. Será que você está disposto a entregar a Ele não apenas os seus erros, mas toda a sua vida? Reflexão final. O livro de Juízes nos ensina que a vida sem constância nos leva a ciclos de dor, mas também nos mostra que sempre há esperança de mudança. O maior aprendizado é que não precisamos lutar sozinhos. Deus levanta libertadores e em Cristo temos a vitória definitiva. E a grande pergunta é: você vai continuar vivendo nos ciclos ou vai escolher viver em liberdade? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários o que mais tocou seu coração. Assim, juntos, podemos espalhar a mensagem de que em Cristo sempre existe um novo começo.